O filósofo alemão Martin Heidegger dizia que ser mãe de um filho com câncer é perceber-se lançada no mundo da doença sem possibilidade de escolha. Apesar de hoje cerca de 70% dos casos terem cura para o câncer infantil, a confirmação do diagnóstico abala as estruturas da família toda porque a doença chega com a possibilidade de inverter a ordem natural da vida, do filho, ainda criança ou adolescente, partir antes dos pais. O câncer infantil é a principal causa de morte por doença no Brasil e no mundo, entre jovens com até 19 anos. A infância e a adolescência ficam perdidas entre sessões de quimioterapia e internações, mas essa fase nunca se perde da memória. Por isso, hoje a gente vai conversar sobre câncer infantil com Sandra Nóbrega, presidente da Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa. Marluce Ferreira, mãe da Solis, que há 8 anos foi diagnosticada com leucemia linfóide aguda. E Ana Beatriz Rocha Bernard, psicóloga do INCA. Antes da gente começar essa conversa, a gente vai até o Hospital da Criança Santo Antônio da Santa Casa de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conhecer um pouco dessa vivência. Um elefante cor-de-rosa com manchas azuis e ainda por cima de cabeça para baixo. Quem vê isso nem imagina que este lugar é a recepção de um hospital. Mas a ideia é essa mesmo. Este é o Hospital da Criança Santo Antônio, que pertence à Santa Casa de Porto Alegre. Câncer, um diagnóstico difícil de receber, ainda mais quando se trata de criança. Há alguns meses, a família da pequena Fiorella teve que lidar com essa notícia. Mas hoje, depois de retirar um tumor e fazer sessões de quimioterapia, difícil está sendo fazer essa menina ficar no quarto, já que ela só quer saber de brincar. Foi essencial. Eu acho que se não tivesse esse tratamento, não seria a mesma coisa, a recuperação dela não seria a mesma. Porque quando tu entra aqui dentro desse hospital, a gente se torna uma família. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com aquele medo, com aquele receio. Eu tô saindo hoje sem o medo de hospital, que todo mundo tem um medo de hospital. É diferente aqui é humanizado, aqui o pessoal interage, o pessoal te dá força, como digo, para as crianças é ótimo porque tem a parte da recreação que é muito importante, é essencial. Isso faz parte do dia a dia, isso aqui é unanimidade, assim, para todos os profissionais de saúde, nota que de alguma maneira isso está contribuindo para a melhora e para a aceleração da melhora das crianças, para diminuir o tempo de internação, para a reintegração delas na vida habitual, para melhor aceitação do tratamento. Além da equipe do hospital, as ações de recreação também contam com a participação de parceiros voluntários, que promovem diversas atividades, como a arte e terapia. Estetoscópio no pescoço, jaleco branco. Este aí é mais um dos parceiros do Hospital da Criança. É o Doutorzinho. Ele é o único que tem autorização para entrar no hospital com um cachorro. Tá bom, nem eu nem você estamos vendo, mas que ele está aí, está. O Doutorzinho percorre todo o Hospital da Criança Santo Antônio. Da recepção às unidades de internação. E nas visitas aos pacientes, ele sempre distribui boas doses de alegria. Mas ó, tem uma pergunta pra vocês, ó. Vocês preferem o cachorro ou o gato? O gato. O gato, no caso, sou eu. Qualquer pessoa que está tratando, seja uma doença mais grave ou menos grave, a gente tem sempre que lembrar que ela continua a ser uma pessoa. O paciente com câncer, eles, logo no início, eles já percebem assim, aquela comoção ao redor dele. Então, assim, humanizar é fundamental para você conseguir tratar esse doente. É praticamente uma obrigação dos hospitais fazer isso, né? Você não consegue fazer tratamento dessa complexidade bem feito sem a humanização.
Estamos de volta conversando sobre câncer infantil. Comigo aqui no estúdio do Canal Saúde, Ana Beatriz Rocha Bernard, psicóloga do INCA, Sandra Nóbrega, presidente da Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, e Marluce Ferreira, mãe da Solis, que há 8 anos foi diagnosticada com leucemia linfóide aguda. Gente, muito obrigada agora pela presença de vocês com a gente aqui no estúdio, trazendo esse assunto que é tão delicado e tão doloroso, né, Marluce? É verdade. A sua filha está com 16 anos, descobriu o linfoma aos 8, não foi isso? Isso. Como é que foi esse primeiro momento e o que mudou ao longo desses 8 anos com a convivência, né? Você já olha para a Sandra, porque parece que a convivência é conjunta, né? A convivência fica uma coisa familiar, né? Uma amizade, um carinho, uma coisa muito grande, que a gente nem espera que exista isso, né? Como é que está a Solis? Depois já falar do trabalho que a Sandra faz, que é belíssimo, mas como é que está a Solis? Agora a Solir está bem, né? Está tudo controlado dela, tratando a trombofilia. Ela tem uma síndrome da Stevens-Johnson, né? Que é bem delicado, o verão todo é ela na casa de apoio, presa no quarto, no ar-condicionado, tem que viver no gelado. Tudo decorrer por causa da doença, né? Então, ela vai tendo esses altos e baixos da vida dela. Mas é uma menina alegre, feliz, muita vida, assim, é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca, né, Marluce? Você vê ali a doença trazendo tantas coisas negativas para a sua convivência familiar, né? Mas ao mesmo tempo vê a criança sobrevivendo. Isso. São 8 anos, né? Né? Muito forte, ela, né, dona Sandra? Vamos trazer a Sandra logo para essa conversa, porque me parece que esse apoio que a casa oferece às famílias, primeiro explica para a gente como é que é esse trabalho, Sandra, e por que resulta nesse compartilhar tão próximo, assim, que a Marluce não consegue nem se controlar, né, de dizer. As crianças são mais fortes do que as pessoas imaginam, né? Elas é que são a fortaleza, tanto para casa quanto para a família. As famílias é que precisam de apoio, de estrutura. Cuidador, né, Sandra? A gente tem o maior cuidado com a mãe. Às vezes, quando a mãe chega lá, quando o diagnóstico é passado para a mãe e o hospital liga e pede a hospedagem, e a assistente social do hospital liga e fala assim, olha, já saiu o diagnóstico, a gente já recebe, já está preparado para amparar. Ela vem desabada, né? Lá no hospital não tem tempo para poder amparar a mãe. Porque está junto com a criança muitas poder vezes, explicar. Né? Então, essa criança fica lá com uma governanta, com uma pessoa que tem um ar da brincadeira, tem a área da brincadeira, e a gente pega a mãe e ela chora tudo que tem que chorar, e a gente explica. Quando o diagnóstico é precoce, né, a gente tem muita esperança. Quando a gente recebe uma criança que vem do interior, uma cidade muito afastada, e que esses sintomas já têm 8 meses, 1 ano e meio, 2 anos, a gente fica muito preocupado, porque a gente sabe que o tratamento vai acontecer, mas a gente fica com muito medo do que pode ocorrer. A possibilidade de não haver cura é grande, muito. Né, Sandra? Agora, Sandra, só para a gente entender direitinho o trabalho que vocês fazem na casa, você acolhe as famílias, né? Eventualmente, inclusive, as crianças que não estão internadas, mas precisam ir regularmente ao hospital. Quantas famílias você está acolhendo nesse momento? 68 famílias. E a casa sobrevive com que tipo de auxílio? De doação, só doação. Então, a gente vai colocar aqui ao longo do programa o endereço de vocês para o pessoal saber como é que faz para doar e participar. Quando a gente começou, a gente não tinha ideia o que a gente estaria fazendo, né? Porque quando eu enxerguei o hospital público, eu entendi que essas famílias precisavam de um abrigo, precisavam de um conforto, precisavam de um transporte para poder ir ao hospital e voltar. Depois eu entendi que essas famílias não tinham o que comer na casa delas e elas tinham que, em algum momento, voltar para suas casas. E aí a gente não podia só alimentar a criança que estava em tratamento,
tinha que alimentar a família inteira, porque a família sempre era composta da mãe e dos filhos. A figura paterna não existia. A gente vai falar disso aí, eu vou te segurar, porque isso é uma questão à parte, né? O cuidar do cuidador, né, Ana? A Ana assistindo aqui a matéria já com o olho marejando, fico imaginando você convivendo com isso diariamente, né? Sendo psicóloga do INCA, que é um centro de referência no Brasil. Como é que é lidar com isso diariamente e qual a importância desse apoio, né, que casas como a da Sandra oferecem? Super importante, assim. Mas, dentro da saúde pública, há uma diretriz do SUS chamada humanizar o cuidado, né? E eu acredito muito na saúde pública e no SUS, assim, e existem profissionais, assim, muito devotados à causa pública, né? Assim, ainda que nós estejamos num momento muito difícil, e isso é reconhecido, né? Existem pessoas muito engajadas nesse campo, principalmente no campo da oncologia pediátrica. Eu acredito muito nisso, assim, e no INCA eu testemunho isso. Em outros lugares eu tenho colegas que trabalham em outros campos. Eu acho que esse cuidado é tão complexo que ele merece uma visada intersetorial, né? Assim, ou seja, não é só uma visada da saúde, é uma visada da educação, é uma visada da assistência social, né? Isso conjuga uma série de setores ao redor daquela criança, né? Não dá para um único setor dar conta da complexidade do cuidado de um paciente, porque o câncer não é uma doença que afeta apenas o corpo de uma criança, ela afeta todo um sistema social que está envolvido. É verdade. Né? O INCA, ele vai à escola da criança quando ela volta para a escola, porque é difícil voltar, mesmo para quem sobrevive, é difícil voltar para a escola, né? Ele acolhe aquele pai, aquela mãe na medida do possível, ele faz contato com a casa de apoio, né? A gente faz contato com a casa de apoio Santa Teresa e com a casa Ronald McDonald também. Então, assim, é um trabalho que é para fora do hospital, é para dentro e para fora. Muito complexo, né, Ana? Agora, até trazendo essas colocações que a Ana está fazendo para a gente, Marluce, como é que foi, ao longo desses 8 anos aí, seguir a vida com a Solis? Ela está falando da questão da escola, dos amigos, a família, porque se a mãe se absorve ali naquele cuidado, o restante da família, como é que fica? Como é que foi essa vivência para você? Olha, foi muito difícil, porque os amigos, até onde dá sol. A escola, ela fica muito distante da escola. Inclusive, ela retornou, mas a Sol não assimila, a Sol não lê. A Sol ficou muitas sequelas nela. Então, é difícil, né? Então, a família, é muito difícil de estar ali te apoiando, grudada em você, né? Aquele suporte que você espera. Geralmente é a mãe, né? Você deve ter muito. Mãe, porque... Seu círculo de amizades devem ser mães de crianças com câncer, né? São. Mães de criança com câncer. O meu círculo de amizade hoje em dia só são esses. Então, é onde você começa a se apoiar como se fossem suas famílias. É como eu falo, na casa de apoio, eles viraram minha família, porque eu vivo muito distante da minha família. E a minha família é família carente também, então ninguém tem um suporte, às vezes, nem para me dar, que estão todos trabalhando, fazendo muitas coisas, cada um tem sua vida, né? Então, acaba a gente se tornando distante deles. E eles se aproximam da gente, onde a gente vive, que é o hospital, é as mães, uma da outra, né? Então, acaba virando aquele vínculo familiar seu, vira aquilo ali. Eu li alguma coisa assim que eu achei muito bonita, assim, e triste realmente, né? Que é o choro de uma outra mãe, é o meu choro também, né? Isso deve ser muito comum na Casa Santa Teresa, né, Sandra? Mães que precisam, num momento, ser fortes, num momento de fraqueza, para... Como é que acaba sendo esse ambiente de fortalecimento e, ao mesmo tempo, de muita tristeza, né? A perda de filho, não dá para ficar junto, não estar junto, né? Eu já perdi 2 psicólogos dentro da instituição porque as crianças partiram. Hoje, quem cuida dessa parte sou eu. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter tanta força na minha vida. Mas não dá para se acostumar, né, Sandra? Não, de jeito algum. Cada perda é uma perda, né? Eu nunca vou me acostumar. Até porque você se apega demais à criança. E eu gosto de ter muito contato com aquela criança, principalmente quando eu sinto que está partindo, eu
eu me apego ainda mais, porque eu sei que está mais perto para ir para o outro lado, sabe? Então, eu tenho algumas histórias, alguns momentos de amor que eu recebo delas, que é muito particular meu, né? Eu me lembro que eu tinha um menino que eu entrava na rua da instituição e ele sofria de um tumor cerebral muito forte e ele virava para a mãe e falava assim: mãe, tia Sandra já está chegando, já está aí na porta. Que isso, menino? Tia Sandra nem chegou ainda. Eu estava na porta. E aí incrível, ela olhava né? para mim e Cérebro falava é uma assim... coisa incrível, né? Ela falava assim: meu filho sabia que você estava na porta. Pede a ela para vir aqui. Aí eu ia até ele e ele assim: te amo tanto, tia Sandra. Sabe, quando você... Não tem tamanho isso, Quando né? você está recebendo um recado de um anjo, sabe? Eu me lembro de porque quem faz todo o sepultamento somos nós. E eu vou junto, né? Eu me lembro que no dia que o meu terceiro neto nasceu, eu estava... não tinha alegria. Gabriel nasceu e eu estava sepultando um dos meninos. É um avesso do avesso, Não, né? é muito doido isso, sabe? Eu tenho que, infelizmente, fazer um intervalo, Sandra. Na verdade, eu vou até fazer esse intervalo porque eu quero também trazer as histórias de superação, porque realmente a gente sabe que a tendência é essa, né? O que é extremamente triste a gente pensar na possibilidade da morte de uma criança sempre. Mas acho que a Solis está aqui para mostrar também que há casos de persistência, né? Que o corpo sobrevive à doença e se impõe à vida, né? Você me arrepia. Eu também, porque a gente quer que seja assim, apesar da gente saber que em 30% dos casos, segundo as estatísticas, não é assim. E aí, no próximo bloco, já deixo aqui uma deixa. Ana, eu quero saber como é que se dá essa notícia, que é o primeiro passo, talvez, para a gente ter um olhar para frente, né? Em um momento tão difícil. Então, a gente interrompe rapidinho essa conversa, mas volta rapidinho, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre câncer infantil. Comigo aqui no estúdio do Canal Saúde, Ana Beatriz Rocha Bernard, psicóloga do INCA, Sandra Nóbrega, presidente da Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, e Marluce Ferreira, mãe da Solis, que há 8 anos foi diagnosticada com leucemia linfóide aguda. E aí eu começo já esse bloco te perguntando, Ana, como é que se dá essa notícia e esse momento e como essa notícia dada, na sua opinião, interfere em como essa família vai traduzir isso e ir numa direção ou noutra em termos emocionais? Com certeza, assim, ter uma equipe de referência, né? Ter uma equipe que você possa, com um nome ao redor de você, que você possa saber que o doutor João, que te deu aquela notícia, que deu para aquela paciente, a paciente Maria, que é filha da Joana, né? Assim, ter uma equipe com nome, com um laço, né? Estável, no sentido de que você pode recorrer àquele profissional sem ser um coletivo anônimo, faz toda a diferença. Essa notícia se dá num processo, não é um procedimento, ou seja, deu a notícia, está dada, não. Vai haver um processo de negação, né? Então, não é porque foi dada a notícia que está entendido, não. Se você escutar depois o que a mãe, o que a família... Geralmente, a gente dá essa notícia lá no INCA em equipe, junto com a mãe, e depois, né, a gente escuta o que a mãe pôde escutar daquilo que foi dito, né? E, às vezes, se escuta tudo que é possível para poder se apegar a que meu filho vai ter cura, né? E nesse processo a gente vai tentando acompanhar, porque em alguns casos tem cura, tem outros casos que de saída não tem cura. O cuidado é paliativo desde o início, por exemplo, nos casos de tumor de tronco cerebral, né? E aí essa criança não tem cura, é um cuidado paliativo desde o início. E são cuidados, às vezes, muito dignos, né? Uma criança pode morrer com dignidade também, isso é importante saber. E a proposta é que a criança tenha alguma noção do que vai vir a acontecer com ela ou não? Até que ponto vai a preservação da criança? A preservação da criança está em poder tratá-la como um sujeito do tratamento também. Ou seja, aquilo que ela puder ir perguntando, daquilo que ela vai experimentando,
nós, como parceiros lúdicos dela, ou seja, na brinquedoteca, no quarto, né? Não tratar a criança, não reduzir a criança à condição de um objeto de intervenção. Reduzir a criança, né? Tomar a criança como sujeito do seu tratamento. Ou seja, né, olha, vai doer um pouquinho sim, né? O que vai acontecer agora? Às vezes fazer no boneco e depois fazer nela, né? Assim, poder ajudar a criança a simbolizar Tem o que ser lúdico esse tratamento, tem que ter uma né? ludicidade. A criança, ela requer uma certa ludicidade. Agora, Marluce, qual é o nível de percepção da Sol nesse tratamento? Como é que ela lida com essa história na vida dela? Como? Ela não sente dor. Ela segura o máximo que ela pode. Ela tem uma preocupação com a Marluce de não demonstrar dor? Isso também é super comum, né? O tempo todo. Isso. Ela vê que a mãe sofre, né? Acredita, ontem ela ontem fez. Foi ontem. Hoje faz 2 dias de cirurgia. Foi ontem. Aí, quer dizer... Ela fez uma cirurgia há 2 dias? Uhum. Ela, morrendo de dor ontem, eu estava contando hoje de manhã para ela. Ela se encolhe lá embaixo do cobertor, caladinha, quieta, o tempo todo. Só que ela esquece que hoje em dia, graças a Deus, eu conheço. Só para não me contar que está com dor. Ela, E como é que você faz com as suas emoções com ela, Marluce? Consegue segurar? Eu tenho que segurar. Hoje em dia, eu já aprendi, apesar de que hoje em dia, assim, eu choro muito assim, mas a maioria do choro é mais de felicidade. Porque o quadro que a gente já viveu e hoje o que a gente está vivendo, então, assim, me emociona ver aquilo tudo que ela passou e hoje em dia nós estamos assim, sabe? Essa cirurgia dela foi a cirurgia de reparação, do braço esquerdo, cirurgia de reparação. Ela está tão bem hoje em dia que ela está podendo fazer essa cirurgia de reparação. É interessante te ouvir falando isso, Marluce, porque assim, tem várias formas de se dizer isso, né? Mas a vida é como a gente leva o que a vida nos traz, né? Assim, isso. E o seu olhar, ele vem de uma perspectiva de que já foi muito pior, né? Já. Ou seja, estamos melhorando, Nossa, né? estamos Se a gente tiver muito. essa capacidade que a gente eu aprende, sinto assim, né? na minha pele hoje Nessas em dia, situações. né? Hoje em dia eu vejo força, vejo uma luz no fim do túnel que eu estou vendo assim, que nem deixou sequelas nela, tudo bem. Mas, no meu ver, dentro de mim, eu ainda vejo muitas melhoras lá na frente. Um dia de cada vez, né, Marluce? Exatamente. A gente sabe dos inúmeros desafios e do quão é importante a gente decidir se a gente vai querer ter uma saúde pública de qualidade, investir nisso e acreditar nisso. E os desafios que se enfrentam realmente para você estar oferecendo um tratamento de primeiríssima qualidade, gratuito, para uma população enorme como o Brasil. Agora, como é que se faz para esse tratamento, para se tornar essa família que a Marluce diz encontrar quando você entra no INCA? Porque o INCA, ainda que haja o sistema privado, ainda é uma referência. Muita gente sai do privado para ir para o INCA. Como é que encontra-se esse apoio dentro de diversas dificuldades que se percorre realmente no sistema público? Isso é um desafio para os profissionais também, na rede pública, né? Tem um sucateamento acontecendo, está muito difícil, sim, né? Me parece que o tratamento oncológico e o tratamento em saúde deve ser público, assim, porque é um tratamento muito caro, muito caro. Nem todo mundo tem esse acesso, Nem né? todo mundo tem esse acesso. E mesmo quem tem dinheiro, é muito caro. Eu É muito indico caro. o INCA, mesmo tendo dinheiro. O INCA é um lugar muito sério, Sim. né? Assim, e É referência mundial, né? E me parece que é importante pensar que tem alguma coisa de uma conjuntura mais ampla na qual a gente está imerso, né? Assim, a gente está tentando se organizar para poder atravessar. Estamos num momento de crise. E os nossos pacientes não têm nada a ver com isso nesse sentido, assim. Eles também estão atravessando uma crise importante. E eles estão no meio da tempestade. No olho do furacão, né? No olho do furacão. Então, o que a gente precisa é dar um certo continente para eles poderem atracar e ter um certo acolhimento. É o que nós tentamos, pelo menos eu como psicóloga, né? Do INCA, e me parece que meus colegas psicólogos lá e a equipe da pediatria particular. Isso é reconhecido no INCA, né? O INCA faz um trabalho belo, assim como alguns institutos em parceria com o INCA em vários lugares do Brasil. E assim, eu quero finalizar o programa, já está terminando. Marluce, pensa rapidinho aí, o que você diria para uma mãe que está recebendo essa notícia agora
Enquanto você pensa, eu queria agradecer e parabenizar muito, Sandra, a tua Obrigada. presença aqui com a gente hoje no Canal Saúde, dizer que um Eu que trabalho como o agradeço. seu é belíssimo, é muita humanidade. E ser psicóloga também já traz isso por si só, né, Ana? Queria agradecer realmente e parabenizar vocês por esse trabalho. Marlu, se faz de conta que tem uma mãe ali assistindo a gente, recebendo essa notícia difícil agora. O que você diria para ela com a sua experiência? Olha, se agarrar com Deus, pedir forças a Ele e assim, sabe? Não tem nem muito o que dizer não, mas é só Deus na vida da gente. Respire e sente, né? Muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. Vai dar Obrigada tudo a certo. vocês. Saúde para a Solis, tá bom? Obrigada. Tudo de melhor para vocês. Amém. Obrigada, gente. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde, internet, um dos nossos canais parceiros. Seja voluntário no apoio às crianças com câncer. Você pode procurar o Instituto Nacional do Câncer, a Casa de Apoio à Criança com Câncer de Santa Teresa ou o Instituto do Câncer Infantil. A nossa conversa já está disponível online e eu espero você no próximo programa. Até lá!